Olá, bem-vindos ao podcast Decides Tu, um podcast sobre desenvolvimento pessoal e literacia financeira, onde partilho consigo a experiência e o conhecimento tanto dos nossos convidados como a minha. Eu sou o Eugênio Dodono e este é o podcast Decides Tu. Luís, bom dia. Dia, bom dia. Obrigado por aceitares o meu convite aqui para o 33º episódio do podcast Decides Tu. Tenho todo o gosto em ter-te aqui a partilhar o teu conhecimento sobre algo que está a invadir cada vez mais as nossas casas, a nossa vida Isso, pessoal, a nossa vida profissional e que está presente em tudo o que é aparelho aqui em casa, isso, que é a exatamente. inteligência artificial. Luís, antes de irmos aqui ao assunto, conta um bocadinho sobre ti, como é que tu chegaste, qual é que foi o teu percurso, assim, de uma forma rápida, qual é que foi o teu Ok, percurso para chegar até a inteligência artificial? ok, muito bem. Então, antes de mais, Eugénio, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente e naturalmente que é com gosto que eu aqui estou contigo e tentando partilhar um pouco daquilo que é o meu conhecimento, sabendo de antemão que esta questão da inteligência artificial que vamos falar é muito transversal e está em muitas áreas do conhecimento. Dizer que eu, na minha formação base, eu sou professor, portanto, eu sou professor da área da informática. Neste momento, eu estou como formador de professores, ou seja, eu trabalho muito na formação de professores na área da tecnologia educativa. Como é óbvio, ao longo dos tempos, a tecnologia tem evoluído bastante e desde quase sempre que eu estou na escola, que há uma preocupação de tentar que a tecnologia exista na escola, com muitos obstáculos, muitas dificuldades, muitas limitações na escola, mas as pessoas, algumas das pessoas, tentam utilizar a tecnologia da forma mais consistente. É óbvio que nesta evolução toda, neste passado muito recente, a inteligência artificial está a entrar de uma forma muito forte e com desafios e oportunidades como qualquer outra tecnologia, né? Portanto, então, o que eu senti imediatamente quando começou a entrar a tecnologia de inteligência artificial é que era importante, no seio dos professores e dos formadores, perceberem o que era a tecnologia e entenderem muito bem como é que depois podem ajudar os alunos a utilizá-la da melhor forma. Portanto, a minha ideia é, dentro deste meu percurso de apoio e de formação de professores, também esta área da inteligência artificial ser um ponto importante neste momento, porque é fundamental que as pessoas se sintam informadas, conscientes de como utilizar bem. Portanto, é um Claro, pouco por claro. aí. Eu acho que eu tenho aqui uma opinião mais pessoal, como utilizador dessa tecnologia, dessa nova tecnologia diariamente, não é? Eh, não acha que a inteligência artificial está a avançar de- mais rápido do que a gente consegue fazer o passo? Sim. Essa é uma realidade que assiste não só à inteligência artificial, mas a grande parte da tecnologia educativa. Diariamente surgem aplicativos ou para criar questionários, ou para criar apresentações, ou para criar. É muita tecnologia em simultâneo que, com todo este desenvolvimento da inteligência artificial, está a crescer muito mais depressa do que era habitual e o nosso cérebro não está de todo preparado para o fazer. Portanto, o nosso cérebro não tem a velocidade que acompanhe toda esta evolução. Nós podemos ir fazendo acompanhamentos, conhecendo, ganhando competências, mas é muito difícil o nosso cérebro conseguir acompanhar esta velocidade. E, por vezes é importante, e quer dizer, é fundamental que as pessoas não se sintam ansiosas nem frustradas por não conseguir acompanhar, porque é muito difícil. Agora, temos que estar informados conscientemente do essencial e daquilo que é mais importante para o meu dia a dia. Eu não preciso saber sempre o que é que acontece na indústria da saúde, na indústria, nas várias indústrias onde a inteligência artificial está a entrar. É impossível eu conhecer isso tudo. Eu preciso é de saber como é que ela está a evoluir, como é que na minha área e no meu dia eu posso utilizar, porque caso contrário, o nosso cérebro vai fritar porque não consegue acompanhar, como é óbvio. Mas sim, tem razão. Isto é muito rápido e nós temos que perceber o que é que está aqui também a acontecer. Porque o que eu falo com os colegas é que isto é um muito deslumbramento, porque ele faz coisas fantásticas, muito bonitas, muito interessantes. E ao fim e ao cabo, parece que muitas vezes nos mostram aquilo que é mais bonito de fazer,
quando por vezes há outras coisas que são mais interessantes e mais importantes para o nosso dia a dia em termos de trabalho. Porque, por exemplo, não é a produção só de vídeos ou a produção de imagens que é relevante para um professor. Há muitas outras ferramentas de inteligência artificial que são mais importantes. E essa seleção, essa filtragem tem que ser feita. Portanto, e aí é importante selecionar. Como é que vê o futuro relativamente à inteligência artificial? O futuro a curto prazo, a médio prazo, vá, 5 a 10 anos. Porquê? Porque já vemos aqui a Google, a Alphabet, Sim, já a bulha com os chineses, quem sim, sim, consegue sim, sim. criar melhor e com menos custos possíveis. Ou seja, eu como investidor e também como aventureiro pelo mundo das finanças e que acompanha essas empresas, hum, quando recebo alertas desses, tipo, epá, eu estou em confronto, basicamente, estou a competir um com o outro, quem vai ser o melhor, é Sim. porque o futuro, na minha opinião, o futuro vai ser completamente dominado pela inteligência artificial. Sim, prevê-se que sim, Eugénio. Também tenho algumas ideias e tenho lido algumas coisas e vou acompanhando a evolução, sabendo que a evolução está a ser assim exponencial e a todos os momentos surgem coisas novas. Mas, ao fim e ao cabo, é importante nós entendermos que este conceito de inteligência artificial, e se calhar antes de falar do futuro, se calhar era importante olhar um pouco para trás de como é que isto foi previsto, não é? Porque nós podemos pensar, epá, o ChatGPT apareceu em 2022, há um pouco mais de 2 anos, e é a partir destes 2 anos que nós sentimos o sufoco da inteligência artificial a aparecer diariamente. Parece que é uma coisa muito recente, muito jovem, muito. Mas não, esta ideia de que o pensamento humano podia ser automatizado, vem, e nas minhas investigações eu partilho isso normalmente com as pessoas, vem desde a filosofia da Grécia Antiga, onde os filósofos, vários, como o Aristóteles, já diziam que a evolução ia levar-nos, em termos de lógica, na possibilidade de poder automatizar o pensamento humano. Então, olha-me os visionários que eram nessa altura, em perceber que o homem pensa, então, se ele pensa, será que é possível automatizar este pensamento de alguma forma? É óbvio que eles não conheciam nem computadores, nem máquinas, nem nada do género, mas já pensavam nisto. Agora, por exemplo, depois, mais tarde, e já naquelas invenções dos teares mecânicos para os cálculos de matemática, das máquinas de calcular, a base das máquinas de calcular, com o Pascal, por exemplo, e com o Babbage, nessa altura, o objetivo deles era encontrar máquinas que substituíssem aquilo que era o cálculo que normalmente era feito pelo Humano, sim, sim. cérebro humano. Portanto, era substituir o cérebro humano por uma máquina de calcular. E depois, o que acontece mais ainda evidente é quando começam a surgir as funções de lógica associadas a essas máquinas, começou-se a perceber que as máquinas não eram só para fazer cálculos, mas podiam fazer muito mais do que cálculos. E é aí que está a base dos computadores, e ali nos anos 50 do século passado começa as ciências da computação, quando surgem os primeiros computadores. E já aí nessa altura, um dos precursores, que era o Alan Turing, em 1950, depois de criar o computador, ele começou a dizer assim: será que as máquinas podem pensar? Então, logo nessa altura, já há uma preocupação de perceber como é que aqueles equipamentos podiam ser trabalhados, preparados, programados para pensarem, porque durante muito tempo ele não pensou, processou. A grande maioria dos computadores, até há um tempo atrás, não pensava, processava informação. Neste momento, e com o ChatGPT da OpenAI como a fronteira da transposição para a inteligência artificial, neste momento nós sabemos que existem sistemas que estão a ser preparados para simular o cérebro humano e raciocinar tal e qual como o cérebro humano. Ou seja, criam-se redes neuronais que fazem exatamente o que o cérebro faz, com vantagens evidentes em relação ao homem, porque são máquinas, porque podem estar em topo de funcionamento durante 24 horas e que não se cansam e não têm que parar para fazer seja aquilo que for. Então vai ser uma luta difícil ter aqui entre o homem, o cérebro humano, e o cérebro virtual, né? É óbvio que isto é só do ponto de vista conceptual. É óbvio que depois o ser humano tem algumas características que as máquinas não têm. Podem ser boas ou más, de acordo com aquilo que se faz, não é? Porque, nomeadamente, as questões emocionais fazem com que eu seja mais ou menos produtivo em determinado momento. As máquinas, à partida, não sofrem desse mal. E então acaba por haver aqui uma oscilação diferente. Isto para dizer o quê? Que na base lógica deste conceito da inteligência artificial
há claramente o objetivo de pôr a inteligência artificial enquanto sistema de substituição daquilo que é o pensamento do homem associado às máquinas. Portanto, a ideia será ter robôs com inteligência artificial. E ter robôs com inteligência artificial significa que eles podem ter a capacidade de aprender autonomamente, de tomar decisões, de seguir determinados caminhos, de especialmente fazer coisas que o homem faz. Porque o grande funil desta inteligência artificial é claramente a substituição da mão de obra humana pela mão de obra feita por robôs com inteligência artificial. Isto significa que, em termos de produtividade para as empresas, vai ser uma escalada exponencial naquilo que é a produtividade, porque as máquinas, replicadas por números, produzem sempre muito mais do que um conjunto de pessoas. O que é que isto vai derivar? Aquilo que acontece. Estava a dizer, ou seja, que há aqui um risco social muito forte em relação ao mercado de trabalho, Ok. porque não temos aqui uma semelhança sequer àquilo que foi a Revolução Industrial, porque os robôs produzidos em larga escala podem substituir muitas das tarefas que o homem faz, com vantagens em relação a eles. Trabalham 24 sobre 24, 7 sobre 7, 365, não almoçam, não jantam, não dormem, estão sempre a produzir. Isto é aumentar a produtividade das empresas, mas temos aqui um problema social que algumas cabeças pensadoras e que comandam o mundo já vão pensando em alternativas, nomeadamente o Elon Musk, que já falou da possibilidade de que, aumentando a rentabilidade das empresas, diminuindo o número de locais de pessoas a trabalhar, ou seja, aquele peso grande da despesa das empresas baixa, o lucro pode aumentar bastante. Então, ele já falou na possibilidade das empresas a nível mundial criarem um fundo que garante a cada ser humano que nasce um rendimento obrigatório. Ou seja, a pessoa nasce e tem um rendimento para consumir. Isto faz com que algumas pessoas possam vir no futuro a trabalhar e outras que possam viver sem trabalhar. Isto causa um impacto muito grande em relação àquilo que é a sociedade, à forma dos humanos se sentirem na sociedade, e é polémico para muitos casos, como é cá em Portugal, quando se queixa do rendimento social de inserção, em que as Pois, pessoas não trabalham e recebem um rendimento, porque faz falta mão de obra. Mas o que o futuro antevê é a substituição de muita da mão de obra humana por máquinas. Ou seja, eu creio e acredito que o futuro vai ter IA, mas que vai ter que haver muita discussão, nomeadamente naquilo que é o paradigma da sociedade. Se não há emprego, as pessoas como é que sobrevivem? Têm rendimentos suficientes para poderem sobreviver? É uma discussão que vai ser a próxima etapa quando começarem a diminuir os eu locais de quero, trabalho. eu quero acreditar no seguinte, na minha ótica de Santinho, vá, de Santinho, o nosso planeta, quando tem problemas, o que é que ele faz? Ele regenera-se de uma Sim, forma natural e ele vai procurando a sua natureza e vai regenerar-se. A nossa história, vá, da Revolução Industrial, quando começou isso tudo, que é muito curta, tem poucos anos, né? Sempre regenerou-se. Quando começaram o Henry Ford, quando começou a produzir os carros, era tudo feito à mão, não é? Depois passámos para as linhas de montagem e sempre temia-se que é que as pessoas vão trabalhar agora. Mas sempre com o avançado da tecnologia, encontrou-se sempre nicho de mercado para toda a gente. sim, Ou seja, eu quero acreditar que isso vai acontecer a mesma coisa com a inteligência artificial, mas não quero acreditar nesse filme sci-fi onde temos umas cidades com milhões de pessoas sem trabalhar, mendigos. Não quero acreditar nesse, nesse, nessa realidade paralela, vá. Quero acreditar mais no que tanto o mercado de trabalho, a sociedade vai se regenerar e reinventar tal e qual como o nosso planeta faz, porque acho que o ser humano ok. tem disso de bom que consegue se reinventar. Eu acredito que sim, parcialmente, porque daquilo que eu tenho lido é que o impacto no mercado de trabalho em muitas áreas, tu imagina, a construção civil é uma área que tem muita falta de mão de obra. Certo? Vão ser criadas maquinarias, nomeadamente impressoras de Sim, grande sim. dimensão, que vão substituir. Agora, tu imagina a quantidade dos milhares de locais de trabalho na construção, na agricultura, no comércio, na hotelaria. Vai ser um impacto que não é só industrial, é transversal a toda a sociedade. Ou seja, todas as áreas vão ter equipamentos que vão fazer aquilo que um equipamento faz o que 10 homens faziam.
mas não é só na indústria. O que aconteceu na indústria é que era só naquela área específica, porque a agricultura continua a precisar, as outras terciárias também. Eu creio que aqui vai haver um impacto muito forte e já se fala disso. É óbvio que a ficção científica nos mostrou ao longo dos anos alguns perigos deste problema que estão efetivamente evidentes. Um dos precursores da inteligência artificial já se desmarcou um pouco do caminho que ela está a levar, porque nós sabemos esta tecnologia pode ser extremamente útil se for utilizada para o bem da sociedade, o bem humano, né? Mas nós sabemos que, havendo homens, há cabeças que levam para o mal, né? E para aquela que é a área mais perigosa. Então, se nós temos uma área perigosa e temos homens, há sempre o risco destas máquinas poderem ser utilizadas de forma errada. E nós não conseguimos, de alguma forma, combater contra o poder, a força e a inteligência de uma máquina que pensa muito mais do que nós. E se ela pode aprender sozinha, temos aqui um risco que ainda não é real, mas que, se for mal trabalhado, pode ser perigoso. E então aí acho que há um lado negro destas questões da inteligência artificial que tem que ser muito bem balizado e que a sociedade a nível global no planeta deve ter muita atenção, porque caso contrário, nós somos completamente albarroados, certamente por um conjunto diminuto, se calhar, de pessoas. E aqui, relativamente à comunicação, à nossa comunicação verbal com pessoas, com seres humanos, a comunicação direta, e eu estar a dizer, Alexa, manda lá uma mensagem para o Luís a dizer que se quer vir almoçar comigo. E a Alexa faz o seu trabalho, certo? Não acha que esse tipo de comunicação vai deteriorar as nossas relações como seres humanos, como pessoas? Ui, ui, estás a tocar assim num ponto que é um ponto forte. Sim, mas sim, sim, Eugénio. É óbvio que a tecnologia vai ter estes assistentes que nos vão ajudar a fazer coisas. A Alexa foi uma das precursoras com outros, mas tu já viste que, por exemplo, a Google já lançou, o ChatGPT já tem na versão Pro também isso, que é, eu posso ter um assistente aqui que diz assim, olha, eu tenho aqui um conjunto de tarefas, tu vais enviar um e-mail para tal, eu faço o task e depois ligo o assistente e ele vai fazer, abre o meu computador e é ele que está a fazer tudo. Portanto, eu programei e ele agora faz tudo. Esse é um assistente que dá para fazer e já está a funcionar. Não E, te e mete até, medo, não te mete medo isso? é do ponto de vista daquilo que é a funcionalidade assustador. Agora, se tu tiveres, imagina, tu tens a possibilidade de ter colaboradores, tens um assistente administrativo, se tu mandas fazer esses assistentes administrativos, é o que estes assistentes estão a fazer. As Claro, máquinas vão fazer o que 10 pessoas fazem, ok? claro. Então, é assustador pela substituição da mão de obra. Mas se tu não tens a possibilidade de contratar 10 pessoas e tens um assistente que o faz por um valor muito curto, tu vais aproveitar com certeza. Portanto, a ideia dos assistentes e o ano 2025 é, supostamente na inteligência artificial, o ano dos assistentes, vamos ter muitos assistentes. Ops. Ah, ok, desculpa. É que parou aqui uma gravação e era a gravação da minha formação anterior. Desculpa lá. Faz mal, faz mal. Pronto, sendo o ano dos assistentes, nós vamos ter com certeza este ano uma mutação daquilo que é essa comunicação que tu estás a falar, porque eu posso Uhum. ter, através da inteligência artificial, a programação dos meus assistentes para fazerem coisas que eu habitualmente fazia e demorava muito tempo. Agora, do ponto de vista relacional, no dia a dia, aqui eu acho que aqui é que eu acho que o homem, o ser humano, enquanto família, enquanto escola, enquanto entidade social, deve ter um papel importantíssimo para manter alguns valores importantíssimos. Isto aqui é já uma área muito profunda, porque nós sentimos, de há uns 15 anos a esta parte, que estas gerações novas têm aqui valores muito diferentes daquilo que eram os valores dos nossos avós ou dos nossos pais. Então, isso muda por completo um pouco a forma como a juventude hoje comunica. Tu sentirás isso, se calhar ainda não muito com os teus filhos, mas quando chegarem à adolescência vais perceber que eles comunicam muito diferente daquilo que nós comunicávamos na altura. Porquê? Porque eles desde sempre convivem com máquinas que interagem como interlocutores na comunicação. Falam muito menos entre eles, comunicam muito mais através das máquinas. Então eles estão muito habituados a essa forma, que de alguma forma, daquilo que é a nossa educação e a nossa forma de estar, aparentemente prejudica os relacionamentos humanos. Agora, eles cresceram assim. Nós não sabemos, porque os nossos avós já nos criticavam quando éramos nós jovens, que já éramos diferentes. Tínhamos os auscultadores, tínhamos assim um ar diferente e arrojado. Portanto, e se calhar fomos criticados e hoje estamos aqui com
boas formas de pensar, maioritariamente, com interesses, com objetivos, com algum tipo de fundamento em relação àquilo que fazemos, contribuindo para a sociedade. Passámos por uma juventude que tivemos alguns problemas naturais, que eu acredito e quero acreditar, tal e qual como tu dizias, que esta juventude hoje tem uma forma diferente de comunicação, mas eu quero acreditar que tem vantagens também comparativamente com aquilo que era antigamente. E, portanto, pode haver aqui a possibilidade de eles serem adultos do futuro com qualidade. Agora, há um risco grande aqui de se quebrarem alguns valores que são valores que nós crescemos com eles, que são muito importantes. E eu lembro-me, por exemplo, quando o meu avô dizia comprometeu-se com uma compra de qualquer produto ou qualquer terreno e aquela palavra de honra, sem nenhum documento assinado, valia mais que tudo. Ou seja, havia ali um valor forte de compromisso. Eu disse que sim, portanto eu tenho que assumir aquilo que eu disse. Não é hoje digo sim, amanhã digo que não, depois digo que talvez. Estes valores da coerência, se calhar, podem se ir perdendo. E como estes, há muitos outros que, se calhar, a juventude de hoje não a sente da mesma forma que nós sentimos. Agora, a inteligência artificial traz esse risco porque substitui a comunicação, porque eu posso carregar um botão e o botão comunica. Ou seja, eu deixo de comunicar e tenho um botão que comunica, ok? Já que Não estamos a sei se falar aqui responde um de. bocadinho à tua. Sim, 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 sim. Já que estamos aqui a falar de relações, vamos falar de relações para mais adultos. Lembras daquele filme do Sylvester Stallone com a Sandra Bullock, em que ele era um Sim. polícia e eles têm uma relação sexual através de um capacete com ligação neuro coisas, transmissores e cenas e afins, e que eles depois, por fim, acabam por dizer, tipo, não, vamos largar isso, vamos fazer a antiga. Está a ver? Isso. O que é que achas em relação a isso? Achas que isso é possível? É que nós vimos, se nós formos ver filmes dos anos 80, 90, Sim. quase tudo o que passou nos filmes está a Está a acontecer. acontecer. É verdade. É verdade, e isso quando nós pensamos nestes assuntos, quando refletimos sobre isto, pensamos um bocadinho nisso. Há uma série que eu não sei se tu conheces, ela é da Netflix, que é o Black Mirror. Não sei se tu já Olha, ia ouviste dizer falar. mesmo isso, Black Mirror, sim. Pronto. Black Mirror. Aquela série, que já tem uns anos e tem ali um conjunto de séries com temas interessantíssimos, é um pouco isso, que é futurologia em relação à tecnologia, aquilo que pode acontecer. É óbvio que eu acredito que muitas daquelas coisas são muito possíveis de acontecer. Em relação a esta questão, da relação física entre os Nós humanos, temos o Neuralink do Elon Musk, temos toda a gente, o Zuckerberg, a Google, está tudo a apostar no, como é que eu vou dizer, na conexão entre nós e o nosso sistema nervoso com isso, máquinas, isso. certo? Exatamente, exatamente. Sim, essa é uma das formas de conexão, seja pelas sensações que o sistema neurológico permite, seja até na cerebral, porque o implante de um chip de memória no cérebro parece que vai ser possível, ou seja, o nosso armazenamento de informação não ser só o nosso cérebro, mas ser um assistente que é um chip que armazena informação através das ligações do cérebro. Portanto, isso é possível. Agora, em relação ao futuro das relações, como tu dizes, é assim: a Sandra Bullock disse que queria voltar ao anterior porque já tinha experimentado o anterior. Se tu criar gerações que nunca experimentaram o anterior e só convivem com isso, para eles será o normal. Portanto, Pois, se existirem sistemas que criam relações físicas entre os humanos e que a criança ou o adolescente desde o início faz isso, não reconhece o que é o outro, ok? Então vai ser o habitual para ele. Portanto, há essa possibilidade. É assustadora para nós que conhecemos esta realidade claro. eh, física. Agora, se é possível ou não, eu já não coloco muitas barreiras em relação àquilo que é possível ou impossível, não é? Portanto, eu acredito que possa ser, porque há tecnologia que o pode fazer. É muito assustador para quem convive com esta evolução. Para quem nasce e convive desde o início, se calhar não é tão assustador. Como para nós, uma série de coisas, né? Se nós disséssemos aos nossos avós que estávamos a falar através de um computador, tu estás no Barreiro, eu estou em Sesimbra, e que estávamos a conversar e a gravar isto tudo, eles diziam que nós éramos malucos, né? Pois, Porque pois, pois, não, pois. não, não, não achariam que isto era normal. E afinal é uma tecnologia relativamente simples e que nós já utilizamos como se fosse naturalíssimo, né? Portanto, eu acho que acredito, e acredito que isso será o futuro em termos de. Agora, que é estranho para nós, é sim, é muito estranho. Eu até um dia desse estava na rua com o meu filho, eu fui levar o lixo à rua à noite e olhei para o céu e vi ali os satélites do Elon Musk a passar.
assim muito rapidamente. Ok. Filho, olha rápido para ali para cima. Depois expliquei-lhe o que é que era, o miúdo tem 7 anos, né? E disse-lhe, olha, qualquer dia, pronto, não sei se nós vamos ver isso, qualquer dia temos robôs ou nanorobôs no espaço a trabalhar e a imprimir painéis solares, a imprimir satélites, tudo lá em cima, feito Pois. para, e a transmitir energia através de wireless, Sim. como queria o Nikola Tesla no início, não era? Exatamente, exatamente. Por isso, ou seja, estamos a viver tecnologia que já alguém queria inventar aqui há 100 anos atrás. Exatamente, exatamente, sim, sim, é verdade, Eugénio. Isto é muito desafiador, é muito assustador ao mesmo tempo. Em termos de futuro, a inteligência artificial tem aqui muito ainda para crescer, porque dizem que aquilo é muito fraquinho. O que é certo é que nós estamos a utilizar as piores tecnologias da inteligência artificial, que são as primeiras. Daqui para a frente, elas vão sempre evoluir mais. Nós estamos a ter as primeiras experiências e a evolução vai ser muito superior no futuro. Isso Então, mesmo. isto é uma evolução que vai acontecer. Eu acho que tem que haver muita preocupação com aquilo que é a defesa do bem-estar humano e daquilo que é o planeta. E sabemos que com a política que existe nos Estados Unidos, na China, nestes conflitos com a Rússia, por vezes é difícil manter aqui o bom senso daquilo que nós achamos que é bom senso em relação ao que é. Há alguns perigos que eu acho que são duros de entender nesta altura. Pessoalmente, eu gosto de acreditar, tal como tu há pouco dizias, que aquilo que é a essência do ser humano tem muita ligação àquilo que é a terra, a natureza e tudo o resto. Portanto, esta nossa ligação à natureza, nós sentimos-la de uma forma muito forte e sabemos que há energias que circulam e que nos levam a estar melhor com esta ligação. As gerações futuras, estes robôs, provavelmente não vão ter essa perspectiva. E se calhar podem desvirtuar um pouco daquilo que é a essência do ser humano na natureza. Portanto, eu acho que há aqui alguns perigos que nós devemos pensar que se calhar já não vão bater na nossa geração. Não sei se nas dos nossos filhos vai acontecer, mas eu acho que vai haver uma transformação grande e se calhar aquela ficção científica das proteções em cúpulas de cidades para se protegerem de todas as radiações, se calhar pode vir a acontecer e se calhar nós não estamos cá para assistir, mas pode ser um futuro próximo. Luís, mais um assunto que é extremamente sensível, que é a desinformação. Se a Ui, gente, se a gente já, sem inteligência artificial, somos umas máquinas a desinformar o mundo, o que é que a gente faz com esse assunto, eh, quando ainda é mais fácil com a inteligência artificial? sim. Essa é uma das discussões que nós temos que levar à escola. E trabalha-se muito essa questão das fake news, das deep fake news, do sentido crítico de olhar para a informação, nomeadamente para a informação da inteligência artificial, e alertar estes jovens para o olhar crítico em relação à informação e a necessidade de confrontar essa informação com os dados reais, sendo que cada vez é mais difícil, porque a qualidade da inteligência artificial põe-te a ti a falar como se fosses tu e não és tu. E isto acaba por ser perigoso. E nós já vamos vendo algumas pequenas experiências e isso é possível. Agora, eu acredito que tem que haver legislação para isto. Eu não posso pôr eu próprio, o Barack Obama ou o Donald Trump a falar aquilo que eu quero que ele fale. Eu não posso fazer isso, isso é ilegal. Então, se é ilegal, eu não deveria ter programas que me permitissem fazer isso. Então, a legislação daquilo que as aplicações fazem em defesa do bem-estar público tem que cortar essa possibilidade da inteligência artificial criar notícias falsas. Agora, nós sabemos que a internet é um mundo muito negro. Temos a internet que nós conhecemos e depois temos a Deep Web, que nós não entramos lá, pelo menos eu não entro, onde há muita coisa a passar-se e que nós não fazemos ideia. Portanto, é quase um faroeste onde vale tudo e se calhar nós sabemos que isto é muito perigoso. Eu entrei uma vez na Deep Web, há muitos anos, fiquei quase com pesadelos, nunca mais lá meti os pés. Isso não. Ok, ok. Isso nem é para os seres humanos Mas, normais, mas estão lá muitos, né? mas estão lá muitos. Com más E intenções. isso é que é perigoso. Com más Exatamente, isso é intenções. muito perigoso.
É muito perigoso. Mas sim, nós trabalhamos isso com as crianças e jovens, ou tentamos trabalhar, ou pelo menos em algumas escolas tenta-se trabalhar, porque às vezes os professores também têm que ter esta formação, este conhecimento para poder passá-lo. E eu fui fazer há uns tempos, porque também é muito importante, uma formação com séniores, ou seja, numa universidade sénior, porque os séniores também são um público-alvo muito fácil para as notícias falsas, para as burlas, que nascem muitas vezes todos estes sistemas também de inteligência artificial. Então, é preocupante nós olharmos para os jovens e dar-lhes algum sentido crítico em relação àquilo que acontece ou àquilo que se diz, não acreditando à primeira e confrontando informação, mas também é muito importante trabalhar com as pessoas mais séniores que também não têm muita formação nesta área e normalmente acreditam em tudo aquilo que se diz. E o espalhar a notícia falsa é uma das formas, mas a burla também é outra notícia, outra forma de espalhar toda esta informação falsa. Então eu parece-me que todos nós devemos ser críticos em relação àquilo que lemos, vemos e partilhamos e ajudar os mais novos e os mais velhos a terem esse sentido crítico também. Porque se nós não nos preocuparmos com isto por vezes, eu como estou no interior da escola, sinto a escola de forma diferente do que o exterior sente, sei de muitos dos obstáculos, dos desafios, dos problemas que existem nas escolas, e por vezes é difícil entender porque é que nós na escola não conseguimos trabalhar da melhor forma estes conceitos. A segurança na internet, a questão das burlas, das fake news. Muitas vezes pelo seguinte, Eugénio, que é nós temos uma disciplina de tecnologias de informação e comunicação onde trabalhamos muito estes temas. Os alunos trabalham, formam. Na escola, nós damos indicações para não fazer determinado tipo de coisas. E depois eles chegam a casa e os pais dizem: Não, tu agora vais poder isto. Por exemplo, só podem ter conta de Instagram, TikTok e por aí fora a partir dos 13 anos. A grande maioria dos meninos do primeiro ciclo já tem TikTok. Mas não são os meninos que criam, têm a autorização dos pais. Então os pais são aqui responsáveis por uma coisa que nós vamos trabalhando e dizer: Não, não pode ter. Ah, não posso ter, mas o meu pai deixou-me ter. Então quer dizer, nós estamos aqui a combater com umas regras que são importantes para a segurança das crianças e depois temos uns pais que estão no sentido contrário. É Então, óbvio que não como é que são a gente todos os educa os pais. pais? Como é que o Luís e toda a comunidade educativa educam os pais? Como é que podemos, como é que podemos proteger também os pais, Eu não só as acho, crianças? sim, sim, sim. Há alguns agrupamentos de escolas, porque pelo país todo há uma realidade muito diferente. Há uns que trabalham melhor do que outros, pronto. Há agrupamentos de escolas, eu conheço, e aqui, por exemplo, na zona de Zimbra há uma escola de pais criada pela própria escola. Ou seja, criam-se ações de sensibilização, formação, aos finais de tarde, onde os pais podem ir aprendendo algumas coisas que são importantes para ajudar depois os filhos. Qual é o grande desafio aqui? A sociedade vive num ritmo alucinante e as pessoas não têm tempo para quase nada. Então, imagina, tu tens um grupo que dinamiza estas sessões, um grupo de 5 ou 6 professores, e aparece um ou dois pais. Isto é muito mau. Ou seja, porque as pessoas não têm muito tempo para ir a estes locais para aprender. E isto é desafiador porque depois nós vamos sentindo que diariamente há problemas. Problemas, por exemplo, no acesso à internet, em que os miúdos partilham tudo, nomeadamente não têm cuidado nenhum com as webcams, partilham as fotografias que lhes querem e apetecem, marcam encontros com pessoas desconhecidas. Isto tem que passar pela escola, mas também pelos pais. Os pais têm que monitorizar aquilo que os filhos também fazem em casa. Este trabalho é um trabalho difícil. Eu acho que não é nem falta de interesse da escola, nem falta de interesse dos pais, na maior parte dos casos. É muito a falta de tempo para conseguir ter este tipo de formação. E sensibilizar para estas questões, porque para eles acham que não são problemas. E são realmente problemas porque os jovens têm graves problemas com estas questões da tecnologia. É um desafio grande que eu acredito e quero acreditar também que futuras gerações de professores, se elas existirem, possam ter aqui uma força grande para juntar mais a família à escola, porque uma coisa, Eugénio, há muitas pessoas que ainda não detectaram e vamos vendo notícias, reformaram-se 250 professores este ano, mais 1000 professores. 65% dos professores estão acima dos 60 anos. Isto significa que daqui a 6 anos vamos ter A uma, saída é maior do que a entrada. mas muito superior. Ou seja, estão a entrar perto de 500 pessoas por ano. Quando saírem 40.000 professores num ano, ou em 2 anos, vai ser a demandada total. Isso significa que a escola vai ficar um caos, porque não há gente para trabalhar na escola. E isto não foi ainda muito acautelado pelos políticos, e se calhar a opinião pública ainda não percebeu muito bem isto, porque a escola, enquanto vai funcionando
com falta de um ou outro professor, a coisa vai gerindo, mas vai ser um problema gravíssimo porque não se valoriza esta profissão da melhor forma. Para tu teres ideia, há muitos professores do Norte, quando vêm para trabalhar para o Sul, não vêm porque preferem ficar a trabalhar no supermercado e não vir para baixo, porque pagando casa e comida já ficam com dinheiro em falta. E isto é muito mau. Portanto, o professor não tem uma qualidade em termos de carreira que lhe dê uma liberdade para ser mais competente ou sequer para aceitar uma vaga. Portanto, há aqui muitos problemas, muitos desafios que muitas vezes são ocultos da opinião pública, mas que mostram que a escola vai ficar caótica. Eu não sei qual é o interesse político na escola ficar caótica, porque o futuro de qualquer nação depende da educação. Agora, que há interesses aqui, não sei se são privados ou seja aquilo que for, mas vai haver um problema muito grave nas escolas e os professores vão saírem de bandada, o que vai ser muito mau. Portanto, temos aqui um problema para um futuro relativamente próximo. Eu gostaria muito de tocar nesse assunto das condições de professores, mas não vou tocar, senão nunca mais saímos daqui. Porque acho que Exatamente. é um tema para continuar Sim. dia adentro. Mas eu queria perguntar aqui uma coisa em relação aos professores, às novas gerações de professores. Eu não sei, desconheço, vou fazer a pergunta porque desconheço. E essa nova Sim, sim, sim. geração de professores estão a ser preparados na faculdade para esta nova realidade? Parcialmente sim, na generalidade não. Ou seja, da mesma forma que tu tens uma carreira envelhecida no setor público das escolas secundárias, primárias, por aí fora, no ensino superior também tens professores que estão na fim de carreira. Portanto, são professores que, uma boa parte deles, eu não direi todos, mas muitos, não fizeram um percurso de formação para lidar também com esta tecnologia toda. E se calhar tentam fazer como era antigamente, metendo ali uma ou outra tecnologia. Então, é urgente esta regeneração também dos professores universitários para partilharem melhor o conhecimento com os novos professores que hão de entrar. Portanto, isto é um ciclo vicioso que, se não se altera rapidamente, vamos ter mais decadência porque vamos ter gente com pouca competência nesta área a dar formação a jovens que vão entrar no mercado de trabalho. O que é que se sente muitas vezes na entrada de novos professores? É que eles têm alguns conhecimentos de tecnologia, mas depois não sabem muito bem como é que hão de integrar no seu processo. Porquê? Porque a formação inicial dos professores não estava totalmente preparada para isso. Portanto, é um desafio também. Tem uma pergunta assim mais engraçada, vá. Como é que tu achas que a religião vai acompanhar Ui. a evolução da tecnologia? Também vai haver padres com IA? Da mesma forma que existem padres ou outros líderes nas várias religiões utilizando as redes sociais, eu acredito que também vão existir a utilizar a inteligência artificial. Portanto, agora, como é que ela pode ser rentabilizada? É uma área, como eu comecei por dizer, é uma daquelas áreas em que eu nem não pensei, ainda nunca estudei, mas Vem-me a cabeça só. de certeza que dentro das estruturas deve haver pessoas que estão a estudar, a investigar de que forma é que a inteligência artificial pode ser integrada na religião. Eu acredito que Claro. sim, da mesma forma que na educação há essa preocupação, no marketing há essa preocupação, no comércio há essa preocupação, na religião provavelmente também existe essa Claro, vai ter, preocupação. eu não estou a ver alguém ir pedir perdão ali naquela casinha, pedir perdão e A estar um ali um robô. computador a falar, não é? Um robô. Robô. Não sei se isso é Olha, muito. olha, Eugénio, eu não sei se tu já foste vendo alguns protótipos daquilo que são robôs. Nós temos a ideia de um robô, um objeto metálico, né? Certo. Mas tu já viste exemplos de robôs que têm até a textura da pele quase como Já o vi. humano. Já Portanto, vi. as expressões também são humanas. Portanto, É eu verdade. acredito na evolução, seja possível tu estás a falar com um robô e não te das conta que estás a falar com um robô. É bem Percebes? possível, é? É bem possível. É bem possível. Não Acredito, sei. ainda não vi, não sei se existe, já vi coisas assim engraçadas, mas eu acredito que o futuro não é para aquele objeto metálico, mas é para ter um interlocutor que é o mais parecido com o humano possível. Em, na parte técnica ou de competências, em, na tua opinião, quais são as habilidades e competências que serão mais valorizadas, na era da inteligência artificial? Esse é um desafio. Já há algum tempo esta parte, acho que é o World Economic Forum, é uma instituição mundial Uhum.
que vai mostrando quais são as áreas de competências que as empresas estão a solicitar. E desde já há algum tempo esta parte, isto é engraçado porque na escola também se vai falando disso e a escola tem que mudar o paradigma, que é grande parte das empresas não está muito preocupada com a formação que ele teve. Está mais preocupada com as tais soft skills, as competências básicas de trabalho em equipas. E depois vão dar formação muito mais específica dentro da própria empresa. É óbvio que há umas áreas, estou a falar em áreas diferentes. Um médico tem que ter uma formação base muito forte para ir Claro. para o trabalho, né? Agora, há outras áreas de trabalho em que são solicitadas competências muito para além daquilo que são as competências de conhecimento. E eu acredito que é nessa área que as empresas vão necessitar mais. E em relação à inteligência artificial, ou seja, na criatividade, no trabalho de equipa, no trabalho colaborativo, no pensar fora do comum, no conseguir ter dinâmicas de trabalho, seja presenciais, seja online, seja nacionais, seja multinações, mas para além disso, na inteligência artificial, e nós também vamos falando isso, que é, neste momento, há os negacionistas da inteligência artificial, porque acham que isto vai ser passageiro, que não vai ser muito útil, que vai ser proibido, etc, etc. Portanto, aquelas pessoas que negam a tecnologia e estão no seu direito. Mas depois existem aqueles que vão sendo curiosos e aprendendo e vão tentando ajudar ao máximo os outros. E o que já se fala mais no mercado de trabalho é, no futuro do mercado de trabalho, não se está aqui em causa de utilizar ou não utilizar a IA. Eles vão é tentar ter os melhores colaboradores que conheçam e utilizem melhor a inteligência artificial. Portanto, a ideia da formação na área da inteligência artificial é cada vez mais visível que vai ser importante. Porque as empresas agarraram rapidamente estas questões da produtividade e precisam é de colaboradores que saibam utilizar e rentabilizar a tecnologia. Porque se tu deres esta tecnologia para uma pessoa que tem 30 anos de carreira, que nunca, não gosta de tecnologia, não sabe utilizar e vê ali em perigo o seu local de trabalho, essa pessoa se calhar vai se contrair e se calhar não vai evoluir muito na utilização da inteligência artificial. Enquanto que se for um novo funcionário que já domina, não só vai utilizar, como vai rentabilizar e dar produtividade à empresa. Portanto, eu acho que nestas questões da inteligência artificial, para além das carreiras que vão surgir associadas a esta área da inteligência artificial, acho que esta preparação para o mercado de trabalho, em termos de formação de inteligência artificial, vai ser completamente fundamental. Já que, já que a gente já fomos respondendo a várias perguntas, pois tem que estar aqui a saltar aqui o guião. Já que já que o ser humano não é capaz de colocar a educação, o sistema educativo nos eixos e evoluí-lo de acordo com a sociedade, de acordo com o mundo, não é? Achas que a inteligência artificial pode ser uma boa ferramenta para a gente pôr a educação nos eixos? Ui, essa também é muito polémica, porque não sei como poderia ser útil para colocar a educação nos eixos. Porque, por exemplo, pegando naquele ponto que falámos há pouco, se há falta de professores, será que a inteligência artificial pode substituir os professores? Esta questão é muito polémica, porque ao fim e ao cabo, eu entregar o meu filho a uma máquina para fazer um percurso formativo sem eu perceber muito bem como é que ela está programada, quais são as questões que estão por detrás em termos de valores, de ética na programação, em relação àquilo que será o percurso, quais são os preconceitos que a inteligência artificial tem na sua programação. Porque tu, se interagires com a Alexa, não fazes ideia do que é que está por detrás da Alexa, o que é que ela te sugere, porque é que ela te sugere. Claro, claro, claro. Há Quais são as muitas questões na intenções? programação. Exatamente, porque quando te está a orientar para um determinado caminho, nós não sabemos muito bem. Não deixa de ser muito diferente daquilo que é a política, não é? Porque quando há medidas políticas, elas têm um interesse de acordo com aquilo que são as orientações políticas que estão na frente do comando, não é? Ok. Mas nós, enquanto seres humanos, e isto foi uma das coisas que nós aprendemos a ter, que é a liberdade de pensamento, a liberdade de escolha, a liberdade de ter a educação dos nossos filhos de acordo com aquilo que nós achamos que é melhor. Isso é uma liberdade que nos assiste. Se eu passar a ter máquinas que sei lá como é que estão preparadas para orientar, a mim assusta-me um bocadinho. É realmente essa parte de seja nesta área, tudo o que tem a ver com como é que eu preparo o cérebro de uma criança ou de um jovem para ser, no futuro, alguém livre, de pensar, crítico e não um boneco comandado. Percebes? Eu acho que aí
Eu creio que pode haver possibilidades, mas a transparência da programação que está por trás daquilo devia ser o ponto de partida essencial. Quais são as decisões que vai tomar e porque é que as vai tomar? Porque podem não estar de acordo com aquilo que nós queremos. Mas Ou acontece o mesmo com os humanos, né? vou aqui a melhorar a pergunta. E Ok. se for, e se for um robô senciente, confiarias mais? Daqui a 100 anos? Um, ro- Epá, não sei se eu acredito que nessa altura possa estar mais perfeito. Mas nós habituámos a dizer que o ser humano é imperfeito, não é? Né? E nós sabemos muito bem conviver com essa imperfeição. E essa imperfeição é que dá a naturalidade da pessoa. Eu não tenho que fazer tudo bem feito. Às Claro, claro, vezes claro. erro, porque errar faz parte do processo. E E eu errar depois é posso bom, é aprender. bom. Exatamente, ou seja, se eu estou muito habituado a que faça tudo muito certinho, vai acontecer um bocadinho como um dos episódios do Black Mirror, em que, creio que era na China que eles estavam a fazer aquilo, em que eh, tu, por todas as tuas atitudes no dia a dia, ganhavas estrelas. Ou seja, se tu fosses educado, muito bem educado com uma pessoa, a pessoa avaliava-te com estrelas. 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, por aí fora. Se tu fosses mal educado, dava-te uma negação, uma nota negativa. O que é que isto conduzia na teoria daquele filme? É que o teu status na sociedade dependia do número de estrelas. Então tu só poderias comprar um tipo de casa ou um tipo de carro se pertencesses a um escalão de estrelas XPTO. Então isto obriga-te a dizer assim: eu tenho que fazer tudo certinho para seguir aquele caminho. É óbvio que nós sabemos que devemos fazer o bem e devemos fazer um caminho certo, mas por vezes erramos e não temos que ser penalizados por nossos erros, temos é que aprender pelos nossos erros. Então, esta questão de termos um robô que é totalmente perfeito e que ensina os nossos filhos a ser totalmente perfeitos, eu acho também que pode ser perigoso. Portanto, eu acho que o nosso ser humano tem, tem competências, tem, como é que eu dizer, tem características que são individuais e diferentes daquilo que uma máquina será. Ou pelo menos aquilo que eu acho que uma máquina será. Portanto, eu não estou a pensar que alguém vai criar uma máquina para errar como o ser humano, porque, porque não será esse o objetivo de uma máquina. À partida, nós com uma máquina contamos que acerte tudo e que fique tudo bem, não é? Claro. Mas sim, é uma pergunta que tem que ser colocada, e este tipo de questões que tu estás aqui, e esta nossa conversa aqui, muitas vezes não é levada muito, em muitos sítios, em muitas famílias, mas isto é importante pensar, porque o futuro vai depender de tudo isso em termos daquilo que vai ser, aqui 2 ou 3 gerações no futuro, lidar com essas máquinas e como é que vai ser Porque, o ser humano nessa altura. porque se formos ver, em 94, ou quando é que foi? 89, 94, qual é a ovelha Dolly? Quando Sim, foi já não clonada me a recordo, ovelha, sim. certo, sim, sim, Neste momento estão cientistas a tentar a querer criar um pequeno mamute do tamanho de um rato, através do ADN que encontraram. Ou seja, esta cena do robô sencientes que pensem por eles próprios, eh, está muito mais perto, na minha opinião, do que a gente pensa. Aí daqui a 100 anos, sim, se calhar é mesmo daqui a 20 anos, se calhar, ou menos, pois, exatamente, ou sim, menos. é verdade, Ou seja, a pergunta porque, aqui a pergunta aqui é também, pá, como é que a gente vai abraçar, como é que a gente vai se defender disso? É como tu disseste bem, temos que criar legislação, temos que nos proteger e depois vamos nos proteger como? Também com sim, inteligência artificial, entendes? Ou sim, seja, sim, 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 todo o ecossistema que vamos criar à volta da ética, da responsabilidade, de proteger o nosso mundo de ser humano sim. da inteligência artificial, vamos criar também essa proteção toda com a inteligência artificial. Sim, 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 sim. Ao fim e ao cabo, provavelmente é isso que vai acontecer. E se isso for pelo bem do planeta, pelo bem do ser humano, eu gosto de acreditar que isso é o interessante. Agora, sabemos que há riscos grandes com Isso, máquinas deste género e com mas este, isso, com isso há este sempre, vai haver potencial. sempre. Sim, 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 sim. E tentar ver, porque isto não é uma questão de Portugal ou de Espanha ou de seja de qualquer país for. É uma questão mundial, porque isto vai tocar todas as sociedades, desde as mais desenvolvidas às menos desenvolvidas. Eugénio,
com toda a inteligência artificial ao nível da agricultura, daquilo que é a análise de terrenos, a transformação dos terrenos, a inteligência artificial pode muito mais rapidamente encontrar soluções para transformar um deserto ou parte de um deserto numa zona mais desfavorecida em termos de água, de uma forma orientadora para resolver aquela situação. A inteligência artificial pode ter essa capacidade. Agora, há interesse político mundial que isso aconteça? Se calhar não. Se calhar não. Agora, nós andamos há tanto tempo a dizer há falta de água. O nosso planeta não tem falta de água. O nosso planeta tem muita água. Grande parte do planeta é água. É água. Porquê que até hoje em dia não é explorada de forma evidente uma tecnologia que transforma a água salgada em água doce para irrigar os campos e dar produtividade e matar a fome das pessoas que têm fome? Não se compreende. Há interesses por detrás? Provavelmente sim. A inteligência artificial pode acelerar essas soluções porque vai ter cérebros a funcionar de uma forma muito mais rápida por todo o mundo e que pode encontrar as melhores soluções que até agora era o homem que encontrava e que agora pode ter as máquinas também a ajudar. Agora, isso funciona para o bem e funciona para o mal. Claro. Eu tenho E aqui temos uma que equilibrar. pergunta que não vou fazê-la, mas que muita gente a faz. Como é que podemos evitar, já vais perceber o meu raciocínio, como é que podemos evitar que a IA seja utilizada para fins discriminatórios ou para ampliar as desigualdades sociais? Porquê que toda a gente faz esse tipo de perguntas? Tipo, que a IA vai aumentar a discriminação, vai aumentar a desigualdade social. Porquê que nós não pensamos ao contrário? Como é que vamos pôr a IA a diminuir isso tudo? Sim, sim. Esse é uma. Ao fim e ao cabo, isto existe há muito tempo, a vários níveis. Por exemplo, tu quando tens uma escola que, mesmo sendo social, devia ser igual para todos. Mas tu, se falar aqui de realidades diferentes, de oportunidades diferentes, vamos ter com certeza resultados diferentes. Então, esta desigualdade, esta discriminação negativa em relação às pessoas que vivem de formas diferentes sempre foi muito sentida, por exemplo, na escola e noutras áreas, né? Se eu tiver um bom rendimento, eu vou a um melhor hospital. Se eu tiver um mau rendimento, vou a um pior hospital. Portanto, a minha saúde é prejudicada de acordo com o meu estatuto social. E não deveria ser, devia haver aqui uma igualdade mais visível. Mas esta desigualdade cresce quando aumenta estas discrepâncias. Então, se nós temos tecnologia de inteligência artificial que está a ser utilizada por pessoas que têm um mais alto nível de formação para serem mais produtivos e os mais desfavorecidos não têm acesso a esta tecnologia porque não têm o conhecimento, então o aumento daquela diferença vai ser maior. Agora, como é que a inteligência artificial pode ser trabalhada nesse sentido? Será que há interesses políticos em ter todas as pessoas no mesmo nível, no mesmo patamar? Se calhar não. Se calhar não há esse interesse político. Apesar de nós acharmos que é justo, sempre percebemos que é importante existir essa classe, até para assustar outros, porque aqui os Claro, medos também funcionam. Porque claro, claro. se houver uma estabilidade, as pessoas não têm medo de ficar pobres, porque sabem que existe uma estabilidade e uma igualdade. Agora, o medo que se instala muitas vezes com fins políticos também faz parte destas desigualdades que aí estão. Então, eu não posso, eu tenho medo e isso pode ser trabalhado. Agora, pode haver soluções com a inteligência artificial? Eu acredito que sim. Se elas vão ser utilizadas ou não. Eu acho que há decisões políticas que podem ser mais fortes do que aquilo que a IA faz. Ok. Sabes quando a gente temos que fazer desporto para emagrecer, temos que fazer sacrifícios, não é? Temos que Isso, abdicar de alguma coisa, ou comer menos. Quando a gente quer poupar dinheiro e investir mais, melhorar a vida, temos que fazer sacrifícios, temos que abdicar de claro. certas liberdades. Isso. Já estás a perceber onde é que queres chegar com a liberdade. Para a gente se, ou seja, se nós vamos tentar proteger o mundo da desinformação, das deep webs da vida, eh, desse crime, eh, desse crime digital, nós vamos ter que usar máquinas de IA também, para andar a filtrar e a perseguir esses bugs todos. Mas para usarmos essa tecnologia, vamos ter que abdicar de uma liberdade chamada privacidade de Isso. dados. Sim. Estou certo? Sim. Sim, completamente. Mas olha, desde o momento em que eu tenho um telemóvel, eu já estou a abdicar da Já minha estás a abdicar. privacidade, né?
é Portanto, verdade. nas minhas formações, nos meus workshops, porque é um medo de muitas pessoas estas questões da privacidade, dos dados e por aí fora. E aquilo que eu gosto de tocar, eu sei que há muita importância e nós devíamos ser mais defendidos em termos da utilização dos dados e não o somos porque há interesses económicos por trás, claramente, mas o que as pessoas têm que entender e tomar decisão é: eu quero utilizar a internet, então eu tenho que ter a noção de que, utilizando a internet, utilizando os smartphones ou os iPhones, eu estou a dar a autorização para que saibam os meus passos, para que saibam o que eu quero, o que eu gosto, o que eu faço, saibam disso tudo. Se eu não quero ter essa informação partilhada com outros, então eu não tenho que ter telemóvel, eu não tenho que ter acesso à internet, eu tenho que ter um computador sem nenhuma ligação a nenhuma rede e trabalhar sozinho sem esta ligação em rede. É óbvio que há sempre aqui vantagens e desvantagens em relação a tudo isso. O grande desafio aqui é perceber de que forma é que estes dados podem ser utilizados. E aqui é que eu acho que a monitorização, a fiscalização é muito pobre. Porque eu acho que se houvessem mecanismos de validação desta proteção dos dados, realmente as pessoas poderiam sentir-se mais seguras. Agora, como é óbvio, imagina o seguinte, e isto é desinformação, que é: há uma aplicação muito gira no Facebook ou onde for que eu meto a minha fotografia e apareço como se tivesse 10 anos ou como se estivesse numa outra vida. Este tipo de aplicativos que normalmente são virais são aplicativos que, quando nós os instalamos, temos que olhar muito bem a que tipo de dados é que eles nos estão a aceder. Porque nós fazemos sim, 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 next, 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 e não olhamos muito para este tipo de dados. E normalmente é aqui que podem estar perigos, nomeadamente os perigos associados àquilo que tem a ver com o acesso a contas bancárias, o acesso a. Porque, ao fim e ao cabo, as burlas vêm muito à procura do dinheiro. Não vão à procura daquilo que eu tenho escrito num documento do Word aqui, porque tem no meu computador. Eu sei que há sempre robôs que andam à procura de coisas nos equipamentos, nos telemóveis, nos computadores. Se eu quero ter uma coisa mais privada, ela tem que estar fechada num sítio que não tem acesso a um computador ou a uma rede, né? Agora, a forma como estamos a ser protegidos, e isto passa por legislação, monitorização, fiscalização, eu acho que aqui é que está a grande falha. Mas não é só aqui, é muitas coisas. Acho que fazem-se as leis, mas depois não se fiscalizam da melhor forma. E em relação aos dados e à privacidade, é um pouco isso. Essa é a parte que os aplicativos fazem. Agora, uma das coisas que eu, com alguns pais e com alguns professores e também com os alunos, digo é: ok, então, há várias coisas que têm a ver com a privacidade. Tem a ver com os meus dados, com o meu número de telefone, a minha morada, o meu número de cartão de crédito, etc, etc, que em algumas plataformas podem retirar-nos indevidamente. Outra coisa tem a ver com a minha privacidade pessoal. E as pessoas às vezes preocupam-se muito com a privacidade do e-mail e do telefone e disto tudo, e depois fazem fotografias a dizer assim: ora, 15 dias para o Algarve. Então estão a expor a vida completamente nas redes sociais, estão a dar esta informação a milhões de pessoas e não estão muito preocupados. Alguém vai ligar a isso. Não. Há redes crime que estão preparadas a partir das redes sociais, analisando informações que são partilhadas na rede. Isto acontece com as famílias e com as casas que são assaltadas, mas também acontece com as crianças que saem da escola, tiram uma fotografia, chegam a casa, uma fotografia, dão a entender qual é o percurso a pé daquela criança e têm os predadores que estão na internet à procura deste tipo de informação. Então, este tipo de privacidade que eu exponho de forma livre, sem ter que assinar nada, acho que às vezes é mais perigosa até do que as informações que alguns aplicativos nos retiram. Percebes? Isto também tem que ser muito trabalhado na família e na escola. São Eu, alertas muito importantes. eu queria te perguntar aqui em relação ao sistema blockchain. Não achas que seria muito útil para a inteligência artificial eh, operar através desse sistema blockchain, onde, pronto, como sabes, são blocos de dados interligados que neste momento são inquebráveis, não é? Não achas que seria? Sim, Para quê? Para a proteção de dados, para não haver essa pirataria digital. sim. Eu acredito, como a gente tem estado aqui a conversar, estamos a dar os primeiros passos nestes aplicativos, no software que é criado com o IA, e acho que ainda existe aqui muito o faroeste das aplicações, em que todos estão a produzir, todos estão a pegar em código e a fazer, a refazer, etc. Vou Não há testar. muito.
exatamente, é muito testar o que é que pode fazer, o que é que as pessoas acham, etc, etc. Ou seja, é estatística, é ver o resultado, ver o que é que gostam mais, o que é que gostam menos. Portanto, fazer aqui uma espécie de levantamento de mercados que não está muito protegido em termos daquilo que é essa informação de dados. E eu acho que sim, que creio que quando a coisa estabilizar, quando se começarem a criar legislações, eu creio que podem ser legislações internacionais, porque vamos estar aqui a lidar com uma rede global. Claro, claro, Creio que claro. essa legislação poderia ser internacional, onde essa questão dos blocos protegidos possa ser, sem dúvida, uma mais-valia. É isso mesmo, Luís. Bem, agora vamos nos despedir da parte da IA. Ah, não, não, não. Você tem aqui mais uma pergunta. Uma visão, uma visão do Luís. Eh, aqui uma breve visão. O que é que o Luís, como é que o Luís vê o mundo daqui a 50 dias? Daqui a 50 anos, desculpa, 50 dias, isso é muito pouco. Daqui a 50 anos. Faz-me o teu filme Daqui a... sci-fi, o teu filme sci-fi, e Uau! como é que tu vês a tua Ai. realidade? Abras a janela, o que é que tu vês daqui a 50 anos? Epá, eu vou ter muita imagem do Black Mirror, que há ali muita coisa que eu vejo lá. Mas eu acredito que se nada travar esta criação de humanoides, porque a ideia é essa, é criar robôs que pensam como os humanos, portanto são os humanoides, que vamos ter, que vamos ter uma sociedade que é uma sociedade que se poderá dedicar mais ao ócio do que ao trabalho. Que também isto foi trabalhado muito em sociedades anteriores à nossa, ou seja, de há muitos anos a esta parte, de refletir, de filosofar sobre porque é que eu tenho que trabalhar. Ok? Eu posso ter um percurso de vida ou um objetivo de vida, mas não ter que trabalhar. Isto foi sempre muito questionado. Porque é que eu não me divirto só? Porque é que eu não estou só a banhos? Porque é que eu não estou só a conversar? Porque é que eu não est- É óbvio que depois a questão da ocupação para o nosso cérebro é importante e o trabalho foi surgindo muito como ocupação e como função em termos sociais. O que se pretende muitas vezes é como é que pomos as máquinas a trabalhar para nós e nós estamos descansadinhos a fazer aquilo que mais gostamos. E eu acredito que possa ser parcialmente isto. É óbvio que nós vamos ter sempre profissionais que terão que ter a sua componente física e que vão estar a trabalhar muito, mas se calhar vamos ter humanos que se calhar trabalham, mas não trabalham tanto. Porque às vezes, eu não sei se tu tens essa sensação hoje, e eu gostava que isso daqui a 50 anos não fosse assim, porque é que eu tenho que estar tão ocupado e tão agitado e tão em alta velocidade no dia a dia, quando a minha vida poderia estar a ser muito mais tranquila, muito mais dedicada aos meus, muito mais dedicada a coisas importantes, que não só o trabalho. Porque nós sentimos hoje em dia, e esse é um lado do humano que não está nada bem, que é quando nós não temos coisas para fazer, encontramos coisas para fazer. Temos que estar Verdade. ocupados a fazer, a fazer, a fazer. E há muitas pessoas que trabalham muitas horas por dia porque sentem-se úteis, sentem-se ocupados, mas estão a viver coisas só relacionadas com uma das áreas da vida, que é a do trabalho. Há outras áreas que eu gostava que daqui a 50 anos, e é isso que eu imagino no futuro, que o ser humano trabalhasse, mas não tivesse de trabalhar 40 horas por semana. Trabalhar muito menos, com o apoio de máquinas, mas que depois pudesse ter uma vida muito mais tranquila. Isto de forma equilibrada, transversal para todas as pessoas do mundo. Isso eu acho que seria o desejo, assim, o melhor Vou-te desejo que eu nomear, poderia ter. vou-te nomear o presidente da nova ordem mundial. Estás, Ah, estás nomeado, pronto. Gosto muito da tua visão. não, olha, eu morria muito depressa, de certeza, porque ninguém me deixava fazer isso. Então, Mas olha, pronto, agora, em termos de tecnologia, eu acredito que, por exemplo, daqui a 50 anos é muito, muito provável que não existam pessoas a conduzir carros. Ou seja, os carros estão uau. a seguir no sentido de serem autónomos na totalidade. Já existem pequenas experiências. Em 50 anos, eu acredito que não existam pessoas a conduzir, por exemplo. Claro, Sejam as claro. máquinas que o façam, E, ok? E, vemos aqui um simples exemplo na Auto Europa, não é? A Auto Europa temos os caminhos dentro da Auto Europa com aquelas guias no chão colados, que é aqueles magnetos, ou que é aquelas guias, e os robôs lá vão eles, acende a luz vermelha e eles param, acende a luz verde e eles seguem, eles exatamente. cruzam-se, eles param, tá ali aquele respeito em que Sim, não há choques, não há nada, e sim, tem sim, 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 sim. o seu caminho a fazer, por isso Exatamente. é bem para breve. Quando se fala dos carros autónomos, há muitas pessoas que se assustam, acham assustador o carro conduzir sozinho.
estão a ser. É óbvio que os primeiros tinham alguns bugs e alguns erros e havia alguns acidentes. O que se tem visto ao longo daquilo que é a implementação da autonomia nos carros, que se atualiza automaticamente para todos os carros do mundo, os que são autónomos, todos os erros, todos os bugs, é que são mais seguros do que aqueles que são conduzidos pelos humanos. E aliás, o risco maior desses carros não é deles, é dos humanos chocarem com eles. Portanto, a ideia é que se forem todos autónomos, com sensores, com controles feitos por satélite, Estão os interligados. exatamente, ou seja, a partir do momento em que acham que há um perigo, eles vão defender-se muito mais rapidamente do que o humano faz. Portanto, esta eu acredito que seja uma das áreas em que quase certeza nós vamos ter autonomia nos automóveis. E muitas outras coisas que podem ser, mas se calhar tínhamos aqui muito tempo para falar, é só. Acho que a primeira ideia, a ideia mais cor-de-rosa, é mais interessante. E então agora vamos falar, vou-te fazer 4 perguntas sobre o lado humano. Como é que tu lidas com o medo? O medo de falhar, o medo de desiludir, o medo de que algo corra mal. Ok. Eugénio, eu não sou exemplo para ninguém, nem sou melhor que ninguém, mas eu acredito que da minha educação na criança e adolescente, cresci muito em liberdade e cresci muito com contacto com a natureza e com os perigos da natureza e com pessoas que vivem muito bem com isso. Ou seja, na minha educação, não me assusta ter medo. Porque eu desde muito cedo percebi que o medo é qualquer coisa que eu sinto, mas que muitas vezes não existe. E aquilo que eu atualmente consigo controlar emocionalmente é há determinadas coisas que eu faço em que o meu corpo diz que há aqui um medo. E eu cada vez sou mais consciente de tentar perceber, ok, este medo é um medo real ou é um medo de defesa do meu corpo em relação a qualquer coisa que eu vou fazer e que não estou preparado ou minimamente preparado ou se não me sinta capaz. E muitas vezes acontece isso. É óbvio que o medo é bom para nós. Eu tenho medo, como é óbvio, em determinadas situações, mas eu gosto de lidar com o medo como uma forma de olhar para ele como uma estratégia de evoluir. Porque normalmente, e há várias pessoas que falam nisto, que é, eu vou ter que tomar uma decisão agora na minha vida. Quando esta decisão me faz sentir coisas na barriga, me sinto nervoso, é porque é uma decisão importante. E é uma decisão que causa riscos. As tais questões é, eu se calhar para escolher ou fazer aquilo, vou perder outras coisas. E isso aquilo que o medo me está a fazer, e como é óbvio, há uma das coisas que eu trabalho muito com os meus formandos, que é o medo do errar. Eu não tenho medo de errar. E aliás, eu nas minhas formações, por vezes erro, brinco com os meus erros, aproveito os meus erros para ajudar os outros a perceber porque é que eu errei. E, e o erro, essa era era onde eu queria ir bater. O errar para muitas pessoas é assustador. As pessoas têm medo de errar. Porquê? Porque ao longo de muitos tempos na sociedade foi penalizado o erro. Se tu erraste, cascas, né? Ou seja, leva porrada, é penitenciado, é castigado com não sei quantos Pais Nossos e Ave Marias. Portanto, havia aqui o medo de que eu errei, eu vou ser penalizado. Isto vai ser muito mau. O erro não tem que ser forçosamente mau. É óbvio que nós devemos ter cuidado com os erros. Há erros que são, se calhar, decisivos numa vida, mas nós temos que aprender a conviver com eles. E, portanto, eu gosto de olhar para os erros como um momento de aprendizagem e que não me assusta ao ponto de não avançar. Portanto, eu tenho medo, mas gosto de avançar. Sabes, o caos. Caos. Sim? Quando estamos mais pobres, quando estamos com a vida desgraçada, basicamente. Ou seja, temos duas realidades. Uma, quando estamos confortáveis, estamos bem, está tudo bem, tenho dinheiro, não preciso fazer mais nada, a vida continua e vou continuar nesse caminho reto até um dia fazer assim ou assim, né? Mas pronto, não nos preparamos com nada. Mas quando estamos, não digo que são todos assim, mas quando estamos desiludidos, cabisbaixos, estamos com uma vida miserável em termos financeiros, em termos emocionais, e eu acho que é aqui que está o nosso Euromilhões. É no caos, pelo menos eu falo por experiência própria, é no próprio caos que eu consigo tirar o melhor sumo, consigo encontrar as melhores oportunidades. Porquê que eu estou assim? O que é que me leva a estar assim? Como é que eu saio daqui? E é nesse Ok. estado de frustração, de desespero,
que eu consigo ter as melhores ideias, os melhores Ok. projetos. Depois falta o passo seguinte, que é pegar e fazer, Sim. Sim, 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 sim. Sim, certo? sim. Por isso, mede, jamais. Exatamente. Não, ele Mesmo. existe, né? Ele existe. Ele Temos é que existe, lidar com ele. e é bom termos Sim, medo, exatamente. é Isso, bom. exatamente, exatamente. Temos é que saber manejá-lo. Lidar com ele. É isso mesmo. Exatamente, exatamente. O que é para ti o poder de decisão? Sabendo que hoje Ui. em dia, sabendo que hoje em dia ainda estamos no início da era da inteligência artificial, nós, os pequenos seres humanos, somos muito totós na maioria das vezes e somos liderados como um bando de ovelhas e que Sim. às vezes preferimos prescindir do nosso poder de decisão e, pá, deixa estar, bora lá. Estás aí porquê? Olha, porque o outro também foi. Entendes? O que é Pois, para ti o sim, poder de sim. decisão? Tocas num ponto importante. Olha, eu tenho uma palestra para adolescentes que é o poder das escolhas. Normalmente falo desta questão com adolescentes, no sentido de que consiga abaná-los um pouco para perceber que tudo aquilo que eles fazem tem uma consequência. Tudo aquilo que eles fazem no seu percurso de vida, académico, social, tem impacto naquilo que eles vão ser no futuro. Portanto, as escolhas são o que nos conduz em termos de caminho. E não temos que fazer sempre escolhas boas, porque o nosso percurso faz também às vezes escolhas menos boas. Claro. E é isso que nos transforma a nossa personalidade, o nosso carisma, a nossa vivência, a nossa experiência. Portanto, essas escolhas são o que nos molda em termos de pessoa. Portanto, as nossas escolhas são o que, as minhas escolhas ao longo de quase 50 anos, transformam-me naquilo que eu sou hoje. Sou melhor ou pior se tivesse tomado outras escolhas, não sei, porque não posso voltar atrás para tomar outra escolha e seguir o caminho, mas sou o resultado de todas as minhas escolhas. Agora, como é óbvio, eu tenho que ter, e a nossa maturidade vai nos mostrando isso, eu devo ser crítico, ser criterioso para escolher as melhores coisas para me sentir melhor e mais feliz. Então, se eu sei que aquilo não me agrada e não me faz bem, então por que é que eu vou fazer? Então eu tenho que ter a capacidade de dizer assim, não, eu não quero isto, eu quero é seguir por aqui porque é aqui que eu gosto de estar. Mas o outro não gosta de estar, mas eu gosto de estar. Não é? Porque o que importa é aquilo que eu sinto naquele momento e me sinto bem. Então, eu acho que esse pensamento crítico na tomada de decisões é importante e cresce com a nossa idade de nós escolhermos os melhores caminhos de acordo com aquilo que nós achamos que é o nosso objetivo final em termos de vida. Então, esse estabelecer de caminho e orientar o nosso caminho para um determinado sentido faz com que as nossas escolhas direcionem nessas decisões. E aí, a todos os níveis, a nível profissional, a nível emocional, a nível amoroso, a nível daquilo que são as amizades, nós podemos ter esse critério de escolha. Por exemplo, a nível das compras, das aquisições que nós fazemos, eu tenho, e sem ter nada contra ninguém, tenho uma opinião sobre uma nova área que invade as redes digitais, que são os influencers, que para mim não me fazem sentido. Eu não tenho pessoas que me influenciam na compra de um produto porque é tá. Ou seja, quando eu tenho alguém que me quer vender a ideia de um produto que eu não quero, então há ali uma influência que muito rapidamente passa para manipulação. E muitas das vezes os influencers trabalham muito a informação de maneira a manipular para ganhar benefício com isso. Temos que entender que os influencers são gente que está a ganhar dinheiro quando as pessoas compram aquele produto. Então, a mim faz-me um pouco confusão que há muitas pessoas que fazem as suas decisões na vida com base no que outras pessoas estão a dizer, ok? A mim faz-me confusão. Não quer dizer que é bom ou que é mau, faz-me parecer que aquelas pessoas não têm uma capacidade de escolha, uma capacidade de decisão, uma capacidade de crítica, uma capacidade de experimentar e testar. Não me parece, pronto, mas isso sou só eu a dizer que acho que a linha entre um influenciador e um manipulador é muito ténue. E tudo o que é manipulação pode ser pouco clara. Por exemplo, se eu tiver alguém que me está a querer vender um produto de 50 euros, quando o produto custa 5 euros no mercado, epá, há qualquer coisa que não está bem com aquela pessoa. Principalmente com a pessoa que compra, porque não está crítico o mínimo suficiente dizer assim, pá, mas ele está a vender este preço, será que não há um preço mais barato? Será que isto é mesmo este valor e será que não há outro valor que está associado?
Então é nesse sentido que eu acho que muitas pessoas são influenciadas na sua vida para tomar decisões sem ter a consciência própria de decidir, não, eu quero isto porque é a minha forma de estar, a minha educação, o meu contexto que me leva a escolher isto. Não é porque fulano A, B ou C ou D disse para eu fazer. Pode-me orientar ou pode dar sugestões, mas a decisão é minha. E eu vou escolher aquilo que é melhor para mim. Não é o que é melhor para ele, é o que é melhor para mim, não é? É E isto isso acho que é mesmo. muito importante. Portanto, nas decisões da vida, a escolha, o impacto das escolhas tem a ver muito com isto. É isso mesmo. Então, e que decisão tiveste que tomar e que mudou a tua vida? Algo que possas partilhar. Ok. Sim, à partida não há assim nada que eu não possa partilhar. Quer dizer, publicamente há coisas mais privadas, mas não interessa. Dentro daquilo que é a minha história na presença digital, eu dou este passo de entrar para o mercado digital em 2019. E dou não logo imediatamente. Pronto, só para explicar, eu vivi uma espécie de burnout nessa altura. Portanto, eu estava com muitas responsabilidades na escola, responsabilidades cada vez mais acrescidas, sem nenhum tipo de visibilidade ou de rentabilidade em relação, mas estava muito cansado mesmo, fisicamente, psicologicamente, estava ali em declínio, muito agitado, muito ansioso, rebentava, explodia muito rapidamente. Portanto, eu tive ali um momento que não é um momento bom. E neste momento, o que é que as pessoas às vezes fazem? Ou grande parte das pessoas fazem? Normalmente são acompanhados ou por um psicólogo ou por um psiquiatra e normalmente vão canalizados para a medicação, porque vão ser acalmados quimicamente. Eu não tomo comprimidos praticamente para nada. Não, quer dizer, não tenho por saúde, felizmente, que tomar comprimidos, mas sou muito contra o tomar comprimidos. Eu vou encontrar soluções ou em mim ou na natureza para tentar resolver e depois, se fizer falta, vou ao químico, que me ajuda mais rapidamente. E nessa altura eu não queria ser medicado, porque eu, na minha envolvência, já tinha experienciado pessoas que ficam muito prostradas, sem pensamento próprio, pronto, muito mal. Sei que as coisas evoluíram, que hoje em dia já não é tão agressivo, mas eu não quis. Então eu decidi seguir pelo desenvolvimento pessoal, ou seja, tentar conhecer-me melhor, tentar olhar o que é que estava a acontecer, porque é que estava a acontecer, que caminho é que eu queria para o futuro, se era mesmo aquilo ali ou se queria outra coisa. E o que é que eu consegui perceber aí? É que no momento em que nós começamos a definir um caminho, os objetivos, um percurso, o nosso cérebro começa-se a alinhar. E não quer dizer que eu neste momento já esteja completamente alinhado. Objetivos e o percurso. De entre esses, se calhar aquela que eu posso dizer que foi uma das minhas melhores decisões, foi deixar de fumar. Neste percurso, eu percebi que fumava desde os 20 anos, que estava com 42, 43 anos e subia umas escadas e estava completamente cansado, que a minha carteira era esvaziada para dentro do pulmão em forma de fumo. E foi talvez das lutas mais duras que eu tive em termos físicos, porque aquilo é muito forte, mas consegui dar esse passo e essa talvez nesta transformação de entre muitas, eu acho que o deixar de fumar foi aquela que me deixou mais saudável, mais com mais capacidade de poder ou de probabilidades de poder durar mais tempo aqui nesta minha passagem, mas este olhar para a vida de uma forma que não é aquela robótica, aquela de andar atrás um dia do outro, de criar algumas metas, foi aquilo que me fez mudar um pouco o meu cérebro e o meu cérebro alinhou-se sem necessidade de medicamento. É óbvio que eu não estou a recomendar isto a ninguém, Não, claro que não. comigo resultou, porque há pessoas que necessitam desse acompanhamento médico e também do acompanhamento químico, mas eu consegui, com o exercício físico, com esta questão do desenvolvimento pessoal, consegui libertar-me daquela sensação de choque que o burnout traz e de compressão e consegui dar um passo em frente. E neste Estamos, momento estamos, estamos estou. juntos. Estamos juntos porque eu fiz o mesmo percurso. Eu Ok, encontrei a minha salvação como pai, como filho, como marido, como pessoa em sociedade, no desenvolvimento pessoal. Abracei o ok. conhecimento, abracei livros, abracei formações, abracei a gestão de emoções, abracei a inteligência emocional, Isso. e disse, não, tenho a certeza absoluta para mim próprio, ainda hoje em dia, o livro que tu compraste vais receber, eh, eu escrevo em dedicatória, para as pessoas que, quando tiveres problemas, a resposta para eles, garanto que está nos livros. Sim, Isso sim. foi essa a premissa que eu abracei. A resposta que eu Isso. procurava não estava nos medicamentos, até poderia estar, como é normal, depende sempre do problema de saúde, né? Cada pessoa é uma pessoa. Isso.
mas a resposta que eu encontro é no conhecimento. Para mim, é no Sim. conhecimento. Deixei de fumar, fumei 18 anos, já não fumo desde. Deixei de fumar antes da pandemia, em 2019. Pá, só trouxe benefícios. Passei a correr, eu já sou ultramaratonista. Corro que nem um maluco, chamam-me todos maluco, tu és maluco, tu vais te lesionar. E eu digo, não quer saber, pá, o corpo é meu, a mente é minha, e uma coisa eu tenho a certeza, que nós, quando estamos focados, estamos concentrados, acreditamos em nós, nas nossas capacidades, nós somos capazes de muito mais do que Isso. nos foi incutido. Verdade, é Ponto verdade. Sim, final, sem dúvida. parágrafo. A minha mulher também deixou de fumar, já não fuma há quase 2 anos. Epá, e é esse o caminho, é essa a nossa cura, como tu bem o dizes. E eu, quando estou mal, quando estou frustrado, quando estou cansado mentalmente, seja por causa dos meus filhos que fazem barulho, que parece ali umas 10 ovelhas aqui para mim sei lá, a berrar. Ou quando estou mais. Por exemplo, ontem eu dei um workshop de 2 horas, eu estive 2 horas a falar. Epá, e saí de lá com uma cabeça assim. Entendes? O que é que eu fiz? Cheguei a casa, levei os miúdos, trouxe os miúdos da escola, dei-lhes o jantar, dei-lhes o banho. Assim que a minha mulher entrou em casa à noite, eu fiz, até logo, fui logo correr. Ou seja, é na natureza, é no Sim, desporto que eu encontro a minha cura, o meu equilíbrio isso. ental, entendes? É aí que eu Sim, recarrego as minhas energias. Por sim, isso, sem dúvida. estamos no mesmo Sem dúvida. percurso. Sem dúvida, sem dúvida. Mas sim, epá, e sem desvalorizar, porque às vezes também se as questões como a gratidão, que às vezes caem em utilização que não é aquela que é real, porque às vezes as pessoas até brincam com isto, estou muito, porque se fala muito da gratidão. O estarmos agradecidos, não precisamos de andar totalmente ou sempre a dizer, olha, estou muito grato por isto. Não, é sentir. O sentir a Claro. gratidão de estar vivo, o sentir a gratidão de poder desfrutar deste percurso, é uma sensação interna e não tem que estar a espalhá-la por todo o mundo, mas dizer às pessoas, epá, às vezes as pessoas queixam-se de coisas, mas se calhar estão a exponenciar o seu problema comparativamente com problemas que outras pessoas têm. Portanto, a cabeça deles está a viver num problema que se calhar é uma ilusão de problema. E isto é mau. Portanto, quando nós nos sentimos libertos destas pressões, somos mais descontraídos, conseguimos agradecer internamente tudo aquilo que temos. O poder respirar é uma coisa maravilhosa. O poder caminhar, há pessoas que não conseguem caminhar. Então, se nós valorizarmos estas pequenas, grandes coisas, se calhar vamos sentir-nos muito mais fortes e muito mais adaptados àquilo que é o nosso percurso na vida. E há pessoas que desvalorizam muito isto. E o que é que se fala às vezes? Porque às vezes também depois a internet provoca isso. É que parece que agora há gurus para estas áreas todas a todo lado e a toda a hora. Epá, e há pessoas que são válidas, outras que nem por isso. Aqui a questão não está em dizer assim, agora não tem que ser tudo positivo, tem que ser tudo bonito, tem que ser. Não, nós temos problemas, continuamos a ter. Continuamos a ter momentos menos bons, mas a forma como nós olhamos para este tipo de problemas é uma forma mais descontraída, não é uma forma dramática. É dizer assim, ok, temos um problema, vamos encontrar a solução e certamente haverá solução para isto. Por enquanto, só para a morte é que não há uma solução, não é? O resto E para resolve-se, os não é? impostos, e para os impostos. E pós impostos por enquanto. Por enquanto. É verdade, é verdade. Mas pronto, é um pouco isso. Bem, Luís, vamos à última pergunta. Imagina que vais deixar uma mensagem e que vai ser, através de IA, vai entrar diretamente na cabecinha dos jovens. Qual é a mensagem que tu lhes mandarias? Com ou sem IA, porque eu acho que esta mensagem tem que ser uma mensagem muito humana, porque os nossos jovens, os jovens da atualidade, não a totalidade dos jovens, mas os jovens da atualidade vivem talvez na história do mundo a melhor época. Apesar de existirem uma outra guerra, existir um outro conflito, mas nós estamos a viver atualmente, se calhar, a melhor época de sempre na história da Terra, onde há menos mortes, se calhar, por guerra, onde há mais gente, ou há menos gente a morrer com fome, etc, etc. Portanto, há gente, mas eu acho que é a melhor altura. Isto significa que eles vão dar continuidade a tudo isto. A mim o que me assusta e o porquê disso acontecer é que vemos estudos a dizer que, pela primeira vez, os jovens estão a ter um QI inferior ao dos seus pais. Eu espero que isto não seja uma continuidade, seja só um ponto decrescente neste momento e depois possa voltar a subir. Porquê? Porque isso poderia levar ao seguinte: eles crescem com muito boas condições, porque os pais e os avós fizeram um esforço muito grande para que eles tivessem uma vida melhor.
Se eles não se sentirem comprometidos com a vida, comprometidos com aquilo que será o futuro, comprometidos com o nosso país ou o país onde estão a viver, comprometidos com o bem-estar da natureza e da terra, se eles não se sentirem com isso e andarem aqui à deriva, se calhar o futuro deles não vai ser muito bom. A questão que tu falaste das leituras e daquilo que é o aprender com os livros e com os mestres, há muitos jovens hoje que se acham donos da razão quando têm 18, 19 anos e que ouvem alguém mais velho a falar e não só gozam, como não acreditam numa única palavra do que aquela pessoa está a dizer. Uma pessoa que tem uma experiência de vida que é muito superior àquilo que a internet lhe dá, porque eles socorrem-se da internet para saber coisas. Mas saber coisas ou ler coisas não é o mesmo que experimentar coisas. E as pessoas podem saber muita coisa, mas não a experimentou. Se não a experimentou, o impacto não é o mesmo. E então, os adultos que já experimentaram, aqueles que são os mestres, aqueles que são os sábios, eu fui aprendendo a ouvir muito o meu avô e a valorizar o que ele me dizia. Não tinha que obrigatoriamente acreditar em tudo o que ele dizia, nem concordar em tudo o que ele dizia, mas agradecer a partilha dele porque era uma partilha experiente. E hoje, maioritariamente, eu vejo os jovens a respeitar pouco as gerações mais crescidas, porque acham que têm mais conhecimento do que essas pessoas que já viveram 40, 50, 60 anos. Então, aquilo que eu passo em mensagem é, em primeiro lugar, é que tenham um compromisso com a vida deles e com a vida da terra e com a vida de tudo o que lhes rodeia. Para isso, têm que ter um esforço que é o esforço da formação. E alguns acham que não é preciso formação. Basta ler umas coisinhas online e que já podem ganhar um dinheiro com fartura. Não. Para ganhar bom dinheiro, mesmo online, precisamos de ter boa formação, temos boas competências, precisamos de ser bons, precisamos de ser fidedignos naquilo que fazemos, precisamos de ser competentes naquilo que fazemos. Não é só fazer umas coisinhas. Isto passa pela formação. E muitas vezes os jovens e as formações podem ser em vários formatos, é importante, mas é todo o percurso de formação que os jovens podem ter. E com isso, e com a tecnologia, eu acredito que eles podem ter um futuro melhor. É isso mesmo. Está feito. Luís, Muito bem. vou-te soltar para ires almoçar, que eu não quero que estejas para aí a Sim, desfalecer. Obrigado pela partilha de conhecimento, de opinião, de visão. Gostei muito. Gostei ok. muito. Obrigado. É uma área muito interessante e é uma área que nos deve preocupar também, não é? Eh, Muito obrigado, Eugénio. É assim, é óbvio que eu sei algumas coisas do que vou estudando, aprendendo, experimentando, partilhando com outros. Sei e sinto que há muito para aprender nesta questão da claro. inteligência artificial. Nós estamos a dar os primeiros passos. Não posso dizer que sou um especialista, mega, hiper qualificado nesta área, mas estou a fazer um esforço grande para aprender, para depois ajudar os outros a chegar aos mais novos e ajudar também a crescer com a tecnologia. Portanto, agradecer o teu convite. Se calhar isto ficou grande mais, porque quando nós Não, não, começamos a não, não, falar nunca não. mais nos calamos. Não, Mas estamos, pronto, estamos com 1h26, acho eu. ok, pronto, ok, muito bem. Não, Então, eu já, olha, eu já, já um tive abraço podcast de grande. quase 4 horas, pois não te preocupes. Uau! Pois, Ok, ok. já tive podcasts Muito bem. grandes. Luís, obrigado. Olha, Foi um obrigado, prazer, foi um gosto obrigado, mesmo. E obrigado. vemo-nos no No evento de domingo, educação. no domingo estamos lá. Forte Muito abraço. bem. Vá. Até Um grande breve. abraço. Tudo a correr bem. Um Obrigado, abraço. Luís. Fica bem. Se gostou deste episódio, considere partilhá-lo com amigos, familiares e colegas, que também possam conhecer as partilhas de experiência e conhecimento. A sua ajuda na divulgação do nosso trabalho é fundamental para alcançarmos mais pessoas e impactar positivamente as suas vidas. Encontramo-nos no próximo episódio. Até lá, continua a aprender, crescer e a prosperar.